santo nome por tudo que Ele tem feito por nós no decorrer dos dias, da semana, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos agradecer ao Senhor, orando, adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória. Nesse momento, convido a você a se colocar de pé, e eu quero convidar ao meu lado o nosso querido irmão Lino Pinto, que vai fazer a oração inicial, pedindo de Deus a sua bênção, a sua direção sobre as nossas vidas, abençoando as nossas famílias nessa manhã, e todo cultuar o nosso Deus, que a Ele seja toda honra e toda glória. Irmão Lino Pinto. Oramos. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, nós nesta manhã queremos agradecer ao Senhor, agradecer por mais uma noite que o Senhor deu a nós, passamos, ó Deus, a noite em paz, que o Senhor nos livrou. Agora, Senhor, queremos prestar este culto ao Senhor, pedimos a Tua bênção por cada um dos irmãos que estão, que nós tenhamos, ó Deus, a reverência necessária para cultuar o Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas e que a Tua bênção seja com cada um de nós, pela Escola Bíblica Dominical, pelos professores, pela mensagem e por tudo que fomos fazer aqui, Senhor Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Nós Te adoramos, ó Deus, e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja, por Deus sentar. Obrigado, irmão Lino. Vamos declarar ao nosso Deus que nós somos o seu exército e marchamos na direção de Jerusalém, enfrentando todas as dificuldades, os problemas que passamos em nossas vidas, em nossas famílias, mas como exército de Deus, vencemos, porque o nosso Deus é quem comanda e quem nos dirige em tudo. O exército de Deus. Vou declarar bem forte o nosso Deus. Declaramos, igreja. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em planos de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em planos de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Abra o teu cantor cristão, nós vamos cantar o cântico de número 475, que tem como título Lutar. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. 475 do teu cantor cristão. Batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz o mal que vencerá. Vamos, os crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general da paz. Vamos avançar sem temor alçar e fazer brilhar nossa luz.
glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos, frente, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general da paz. O glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar, desce batalhar, vem buscar orar por teu amor. Vamos, frente, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Amados, vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 89, dos versículos 7, 8 e 9. Iremos compartilhar com a igreja nessa manhã. E nós iremos convidar o nosso querido irmão Jaime Silva, que vai fazer essa leitura com a igreja, para refletirmos na palavra do nosso Deus. E logo após a leitura nós estaremos orando, e você permaneça de pé. Vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus. Enquanto nós cantamos, você também pode entregar o dízimo na casa do Senhor nessa manhã. Irmão Jaime. Diz assim a palavra do Senhor: Deus infunde grandes terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que rodeiam. O Senhor Deus dos Exércitos, que é poderoso como tu és, Senhor. Com tua fidelidade rodeia-o ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, e quando as suas ondas se levantam, tu as acalma. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Senhor nosso Deus, damos graça pela leitura da tua palavra, que ela possa ficar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Guia, Senhor, a tua igreja para caminhar segundo a tua vontade. Faz em nós, Senhor, aquilo que te agrada. Que nossos louvores, nossas adorações cheguem na tua presença, Senhor, com um cheiro suave e que te agrade, Pai. Abençoa, assim, a tua igreja, a continuidade desse trabalho. Cada um que chegaram, Senhor, e aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor possa abençoar e apressar os passos, para que juntos nós possamos te louvar. Nós te agradecemos pelo dia maravilhoso que o Senhor está nos dando de chegar na tua casa e te louvar. Obrigado, Senhor, pela semana que passou. Nós te agradecemos e tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu querido irmão Jaime Silva. Igreja de pé, vamos colocar de pé, vamos cantar um cântico, O Nosso General é Cristo. E você pode então entregar o teu dízimo, a tua oferta, no altar do nosso Deus nessa manhã. Declaramos ao nosso Deus. Declarar ao nosso Deus. O Senhor marchando sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos
seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Que Deus nos abençoe. Nesse momento, iremos passar a ouvir a mensagem da palavra do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Convido os amados para abrirem vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Assim diz as Sagradas Escrituras, registrada em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Fala assim o Senhor: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida. Pedimos a tua graça de o Senhor abrir o nosso entendimento para entendê-la e também de aplicá-la em nossas vidas, para que possamos crescer no conhecimento da tua palavra e possamos sempre estar alimentados dela, para que seja engrandecido o teu nome e haja um comprometimento nosso com o Senhor e que a tua palavra fique gravada em nossos corações, para que não venhamos pecar contra ti e principalmente o pecado da ingratidão. Abençoa todos quantos estão nos ouvindo nessa manhã. Que a tua graça seja com todos e que todos possam, Pai, alimentar-se da tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podei vos assentar. Hoje estamos comemorando culto de missões, realizando culto de missões, e muitas das vezes se pergunta assim, missões, missionários, quem pode ser um missionário? Quem pode ser? Ou um missionário é somente aquele que sai para outras terras, para outros lugares, e vão pregar o Evangelho? São esses que são missionários? Então vamos aprender nessa manhã. Missionários, quem pode ser? É o título da mensagem. Missionários, quem pode ser? Paulo fala aqui em Filipenses, fala dessas irmãs e pede que as ajudem. E ele fala que também esses nomes, os nomes delas também estão escritos no livro da vida. Quem pode ser um missionário? Todos os servos do Senhor podem ser um missionário. Todos podem ser um missionário, uma missionária. Quando nós estamos falando aqui de missionário e missionária, nós não estamos falando daquele missionário que vai à frente do trabalho como evangelista, como pastor missionário. Não é assim. Você como vai à frente liderando
exercendo uma função, um cargo. Mas aqui todos podem ser missionários no sentido de cumprir uma missão que Deus tem dado a cada um, que é de falar, evangelizar aqueles que não são crentes em Jesus Cristo, levar a palavra dele a todos, fazer a obra do Senhor. Homens, mulheres e crianças, jovens e adolescentes, todos podem ser um missionário. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 8, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos voltar aqui para Timóteo. 2 Timóteo 2, 1 e 8. 2 Timóteo 1 e 8, ele diz assim, ó, o que Paulo diz? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, porque sou eu, pelo contrário. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, homens, é uma testemunha de Cristo. O missionário é uma testemunha. E Paulo diz a Timóteo que ele não se envergonhe. Então Deus tem chamado homens. É claro que você vai dizer, pastor Timóteo, ele era o pastor Timóteo, um evangelista. Sim, mas eu quero mostrar para você que Deus, quem é que pode ser um missionário? No sentido de cumprir essa missão de evangelizar. O missionário é uma testemunha. Você não é uma testemunha de Cristo? Agora, você vai colocar as dificuldades. Mas você pode cumprir esta missão de ser essa testemunha lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade, vizinhos, lá onde você mora, em todo canto. Deus usa o homem. Então o Evangelho é e sempre será anunciado por todos os servos do Senhor. Homens, Timóteo, um missionário que Paulo incentivou a não ter vergonha do nome de Cristo, pois é por meio dele que o homem tem seus pecados perdoados. João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo incentiva, Timóteo, meu filho, não te envergonhes do nome de Cristo, porque é através deste nome, e é somente por este nome, que o pecador tem os seus pecados perdoados. E é pelo sangue dele que o homem tem entrada no céu, no reino de Deus. Portanto, ser uma testemunha é ser um representante de Deus, de uma experiência que você teve com Ele. Falar do que Deus fez em sua vida e pode fazer na vida do pecador, porque você também é um pecador redimido. Isso aqui Deus está usando homem, estou falando agora direto para o homem aqui como testemunha. E também por causa de Cristo vem a perseguição aos que anunciam ao mundo. Paulo diz isso em 2 Timóteo 1:12-16, olha só o que Paulo diz aqui, versículo 12. E por isto estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ao versículo 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo estava preso. Por causa do quê? Do Evangelho. Então veja que Deus estava usando aqui homens. E ele disse, não te envergonhe também de mim. E ele fala desse companheiro que foi visitá-la. Aliás, foi visitá-lo. E ele disse, e ele teve a sua vida em perigo, porque foi visitar um prisioneiro que pregava o Evangelho. Então, você vai ter que enfrentar as dificuldades na vida, as perseguições em tudo isso. Hoje são várias as dificuldades que nós temos. Ontem o pastor Vanderlei estava falando
das dificuldades que nós temos de anunciar o Evangelho. Antes você tinha liberdade de chegar nas escolas, todo mundo, e evangelizar. Mas hoje, difícil, já não tem mais. A Bíblia já foi tirada, já foi ordenada a não ficar mais nas escolas, nas bibliotecas públicas. Mas você tem outro meio de anunciar o Evangelho. Foi pelo STF, uma ministra do STF, né? Então, Deus usa as pessoas, homens. Agora, depende de você. Você quer ser essa testemunha de Jesus Cristo? Ser como um homem, no teu trabalho, onde for? Quer fazer isso? Um missionário? Ou você pensa que é só aquele que sabe que vai para o interior, que vai para os outros cantos? Não, filho. Você é um missionário. Que Deus te salvou para ser essa testemunha. Deus usa também as mulheres. O versículo 3, Paulo diz assim, de Filipenses, ele vai falar aqui dessas irmãs, olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 3, olha o que Paulo diz, falando dessas irmãs, ele diz, esforçando-vos diligentemente estou em Efésios, né? Estou em Efésios, vamos lá para Filipenses 4 e 3, Paulo diz, pois esta é a vontade de Deus. Hoje errando aqui a vontade, Filipenses 4 e 3, agora sim, está aqui. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, que é o livro da vida, é o livro dos salvos, de todos os redimidos. Mas olhando aqui, mulheres, e Paulo diz, elas fizeram o quê? Auxiliaram Paulo, eram missionárias, trabalhando junto com Paulo. Os irmãos, na realidade, quando a gente olha para o trabalho feminino no serviço de Deus, é mais ativo do que o trabalho dos homens. Quando olhamos para o passado dessa igreja, se nós olharmos antigamente, a classe de senhoras era quase 2 vezes a quantidade de homens. No passado, as mulheres trabalhavam muito mais do que os homens nessa igreja. Hoje elas se esfriaram, não sei porquê. Mas olha aqui, são missionárias. Você vai e fala de Jesus lá na tua casa, teus vizinhos. Traz outras pessoas para cá. Deus quer usar você. Não, mas só se for lá para outro país, para outro estado. Nós temos um casal de missionários em Belém do Pará. A irmã Beatriz é uma missionária, acompanhou seu esposo. Mas você pode ser uma missionária lá no seu bairro, na sua casa, na sua escola, no seu lugar. E Paulo diz, elas muito me ajudaram. Você sabe o que é isso, é ter esse nome reconhecido? Paulo nem cita o nome dessas irmãs, mas diz assim, olha, tem cuidado delas, ajuda-as. O trabalho feminino é um trabalho excelente. E Deus tem chamado cada uma de vocês para fazer o trabalho. Então Paulo pede ao seu fiel companheiro, não diz o nome do seu companheiro, mas diz que ele ajude as mulheres que trabalharam com ele no Evangelho. E Paulo cita outras irmãs que trabalharam na evangelização de almas, Romanos 16 e 12. Ele cita outro nome, Trifena e Trifosa. Bonito nome. A Trifena, para quem vai casar e quer colocar o nome no filho, na filha, se for mulher, Trifena, Trifosa, bonitos nomes. Mas Paulo diz que essas irmãs trabalharam no serviço de Deus. Você quer ser essa missionária? Ele vai falar de Febe, outra irmã, trabalhou, e ele vai citar vários nomes. Trabalharam na obra do Senhor. Irmãos, hoje o que está faltando é você.
olhar para Deus e dizer: Senhor, desperta-me a vontade de fazer o serviço de Deus. Na oração, às vezes, muitos irmãos orando: Senhor, enche esse templo de pessoas. Sim, mas você sabe como é que Deus vai encher esse templo? É através de cada um de nós, que vamos fazer a obra do Senhor. Se nós não fizermos a obra do Senhor, cumprir nosso papel de missionário e de missionárias, não vem ninguém não, filho. Não vem não. Tá? Então, Deus usa homens, também usa mulheres. Seja uma missionária, trabalhando para o Senhor, lá onde você mora, na escola, no teu trabalho, tudo isso, você pode ser uma missionária. As crianças, Mateus capítulo 18, vamos ver aqui Mateus 18 e 10, como Deus usa as crianças também. Deus quer usar, Deus ama, sempre amou e ama as crianças. E ele tinha um apreço especial pelas crianças. Veja, Mateus 18 e 10, ele diz: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do Pai Celeste. Então, as crianças, ele diz, e sempre ele vai dizendo assim: olha, não as impeçais de vir a mim. Então, as crianças não podem ser rejeitadas em relação a anunciar a Jesus. Irmãos, uma criancinha, ela fala para outra criança. Se você ensina a tua criança, ela vai ser usada por Deus para falar a outra criança, e a criança vai e convida, chama mesmo. E ela ainda diz para outra se converter, que eu me lembro que o Abraão, quando era pequeno, lá no colégio ele estudava, ele evangelizava, ele dizia que se não se convertesse ia para o inferno. Mas a criança vai e conversa com a outra e chama outra criança. Deus usou crianças. Veja, Samuel era pequeno e Deus tinha um plano na vida de Samuel. Samuel foi um grande profeta, um homem de Deus. Miriam, outra que Deus também usou, uma criança. E veja bem, isto também cabe aos pais ensinarem às crianças o valor que elas têm para o serviço de Deus. O valor que elas têm para o serviço de Deus. Só que hoje a maioria dos pais não está nem preocupado com esse valor que as crianças têm, porque elas não conhecem nada das Sagradas Escrituras. Tem um negócio, o menino está com o celular, passa o dia todo no celular, conhece toda a história, todo tipo de joguinho, tem, e esses negócios de jogos que tem por aí do celular, que o diabo atrai elas, prende no celular, porque hoje isso é jogo, matar as crianças, sabe, aquele jogo todinho, e isso vai escravizando essas crianças. Vai chegar na adolescência e ele vai passar o dia também todinho no celular, ela vai passar o dia no celular. Aí a menina, ela já vai entrar em conversa com outros que vão entrar ali, e quando pensa que não, está com a cabeça feita. Aí ela já vai conversar com outros, e quando podia, está usando o teu celular para evangelizar. Teu amigozinho, eu tenho meu grupo, né? Você tem um grupo. Está lá no grupo de pessoas que não são crentes. Quem são essas pessoas que você está? Por que você está num grupo de pessoas que não são crentes? Qual é a finalidade que você tem? Você fala de Jesus para essas pessoas? Ou você vive igualmente elas? Então, aos pais, ensina a criança no caminho que deve andar, e que elas sejam usadas por Cristo. Deus quer usar crianças, ele usou no Velho Testamento, usa até agora, e vai usar. Ensina a criança, os corinhos, os hinos, e elas aprendem. A criança tem uma mente fértil, está o campo aberto para ser plantado, semeado. O adulto, ele já está mais cheia a mente dele, mas se você forçar,
e treinar todo dia, você vai aprender. Quando nós falamos dos homens, aqui os homens estão incluídos os jovens, tá? Das crianças, tá? Vai até os adolescentes, também, aqui se inclui o adolescente. Então lembre-se disso. Você é um adolescente, criança, você pode ser uma missionária, um missionário. Todos estão envolvidos na obra do Senhor. E o trabalho de Deus vai crescer. Missionários, quem pode ser? Mas funciona sobre o princípio do amor de Cristo. O serviço missionário funciona sob os princípios do amor de Cristo. Vamos olhar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, versículos 14 e 15. Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-os nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então veja bem, Paulo mostra aqui uma coisa, que ser um missionário funciona no princípio do amor de Cristo. E Paulo diz que ele era constrangido. Essa palavra constrangido, ela tem um significado de alguém que sofre uma pressão para alguma coisa. Então, o que funciona tudo isso? O que leva eu a ser um missionário? É o princípio do amor de Cristo. O amor tem uma qualidade constrangedora. O amor tem uma qualidade constrangedora. E é o que Paulo fala de constrange. Isso fala da pressão que causa a ação. Fala da força que leva o crente missionário ou a crente missionária a oferecer a sua vida a Cristo. O que Paulo estava dizendo assim, olha, essa responsabilidade minha, essa pressão que eu tenho do amor de Cristo, porque quando eu olho para mim, e eu sei quem eu era antes e quem eu sou agora, e por causa de quem eu sou, o que sou, que morreu e ressuscitou por mim, e é esse amor em mim que me constrange, esta força me leva a amar alguém, a ser um missionário, uma missionária, a oferecer a minha vida a Cristo. É eu colocar a minha vida nas mãos de Cristo. E Paulo, ele continua. Então, nos mostra aqui que esse efeito sobre nós vem do amor de Cristo. Por que eu sou missionário? Por que eu sou uma missionária? Por causa do amor de Cristo que habita em mim, que está em mim. E é esse amor de Cristo que me leva a oferecer-me a Ele para ser essa testemunha verdadeira. É o constrangimento do amor. E o que é isso? É Cristo morreu por nós. E o que Paulo diz? Cristo morreu por nós. E ele olhava para aquelas pessoas e via aquela multidão de gente sem Deus. E isto, como o amor levava essa pressão dele, que era constrangida, ou seja, estava sobre o princípio do amor de Cristo, é que ele ia anunciar o Evangelho. Ele estava sobre o efeito do amor de Cristo, que morreu por nós, pois estávamos mortos espiritualmente. Paulo fala, ele diz isso em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 3, ele diz que ele estava morto espiritualmente e mostra a nossa condição de outrora. Qual era a nossa condição espiritual? Era uma condição morta. Ele fala assim, ó, em Efésios capítulo 2,
e o versículo de 1 a 3, Paulo diz assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ele diz, como também os demais. Quem era você antes? Um filho da ira, estava sob a ira de Deus. E isso aqui que levava Paulo a ser constrangido. Nós estávamos mortos espiritualmente. Esta era a nossa condição antes de obtermos a vida espiritual. Éramos perdidos, condenados e estavam mortos e arruinados. E continuaríamos arruinados se Cristo não tivesse morrido. Ele disse, um morreu por todos. Mas como Cristo morreu por nós naquela cruz maldita, então nós temos agora uma vida contínua com Cristo. Não somos mais mortos espiritualmente, porque agora temos vida, a vida de Cristo em nós, que é Jesus Cristo, que habita em nós. Deus fez do seu Filho um missionário. Deus fez do seu Filho um missionário. Veio dar vida por mim e por você. E é isso que Paulo, ele olha assim, e cheio do amor de Cristo, ele sente a necessidade, isso aqui é sentir, irmãos, a necessidade da salvação do perdido. É você amar alguém. Amar alguém de verdade. E a Bíblia nos diz que Paulo diz que se Cristo não tivesse morrido, nós teríamos continuado assim nessa vida espiritual morta, sem vida. Estávamos condenados, perdidos. Mas como Cristo morreu, e ele disse, ele veio para nos tirar debaixo da sua ira. Ele diz, você outrora era assim. E é essa análise que eu faço da minha vida, quem eu era e quem eu sou, e que da mesma maneira como eu vivi, existem milhares, centenas de pessoas que estão na mesma situação, isto me leva aqui a pressão. Paulo diz, estou constrangida, é a pressão do amor, é por amor, levar esta boa nova de salvação, ou as boas novas de salvação, a quem? Aos perdidos. Missão, eu estou cumprindo uma missão que Deus me entregou, e disse, vai, e leva. A evangelização dos perdidos, a Bíblia nos mostra, é um conhecimento que nós temos do amor gracioso de Cristo por nós, então devemos viver para Ele, e é isso que leva um crente a anunciar o Evangelho da salvação. Romanos 1,16, Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para quê? Para salvar aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Esse conhecimento do amor gracioso de Cristo. Veja bem, amor gracioso. Sabe por que é amor gracioso, irmãos? É porque nós não merecemos. Você tem esse conhecimento? Então, leva este evangelho do amor gracioso de Deus para os perdidos. Meu amigo, você não merece não. Você está sob a ira de Deus. Deus está irado contigo. E se tu morreres debaixo da ira de Deus, há um tormento que te aguarda, que te espera. Aí alguém vai dizer assim, pode retrucar e dizer assim, mas eu não acredito nisso. Daí, se você não acredita, o problema é seu. Mas tem um detalhe, meu amigo.
que para você ir para o tormento eterno, não precisa você acreditar que o inferno não existe, que o diabo também não existe, que Deus não existe. Não precisa. Basta você continuar na mesma maneira de como você está, que você vai para lá. Acreditando ou não, você vai. Então veja que eles estão ignorantes espiritualmente. A palavra ignorante significa alguém que não tem conhecimento de alguma coisa, tá? Alguém que não tem conhecimento de alguma coisa. Eu sou ignorante em relação a algumas coisas, porque eu não domino, não tenho conhecimento daquilo ali. Eles são ignorantes espiritualmente, mas você não é um ignorante espiritualmente porque você conhece a Cristo. E o amor de Cristo não te constrange a levar esse amor a outras pessoas, para que elas compartilhem desse amor? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, pois a morte que todos os crentes genuínos tiveram, não foi somente uma morte para o pecado, mas uma ressurreição para uma vida de justiça. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, olha o que Paulo diz, a vida que nós ganhamos de Cristo, a nossa morte, ele diz assim, olha, Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, ele diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, porque é para que com Cristo como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de quê? De vida. Então, a nossa morte, irmãos, não foi só simplesmente uma morte para o pecado, mas uma ressurreição para uma vida de justiça, de santidade. Então, é esse Deus que Paulo está mostrando aqui, e falando aos filipenses, da necessidade de todos serem testemunhas de Cristo, dessa necessidade. E ele nos diz aqui, que nós ressuscitamos para uma vida de justiça que agrada a Deus. A evangelização dos perdidos é feita por amor, amor que pressiona o crente a proclamar o poder de Cristo. E esse poder de Cristo, ele transforma o pecador e torna o pecador filho de Deus e herdeiro de Deus. Sabe, eu conheço uma pessoa, ele foi um missionário, mas ainda é também um missionário, como eu estou dizendo aqui, que pode pregar a palavra de Deus, falar de Jesus para alguém. Aí o pastor ontem estava pregando, ele disse assim, você pode não ter Novo Testamento, tantos folhetos para você distribuir, mas você sabe o versículo de João 3,16, não sabe? Porque Deus amou o mundo? E uma certa vez eu ia no ônibus e tinha dois conversando, aí eram dois compadres, um disse, e o outro evangelizando, ele disse, compadre, eu sou católico. Ele disse, compadre, eu era assim também, eu dizia quando alguém falava para mim, eu sou católico, já tenho minha religião. E cada coisa que aquele compadre dizia, o outro dizia, o crente dizia assim, compadre, eu era assim mesmo, eu não gostava nem de ouvir o crente chegar perto de mim falar de Jesus, porque eu já tenho a minha religião, sou católico, apostólico, romano, nasci nela e nela vou morrer. E ele disse, mais um dia eu tive um encontro com Cristo. Então veja bem, você sabe dar o testemunho do que Deus fez na sua vida, não sabe? Agora veja bem, e essa pessoa que estava dizendo que eu conheci ele, você sabe, ele chegou no interior, e lá se converteu um rapaz e ele não tinha família, eu creio que não tinha família, e não tinha nem certidão de nascimento. E ele queria casar, se converteu, queria sair do pecado, e não tinha nem certidão de nascimento, porque o pai não tinha ninguém, não sabia nem quem era. E ele foi e disse, vamos lá no cartório. E tirou a certidão do camarada e colocou ele como filho dele. Eu disse, né? Agora ele é teu herdeiro, porque ele está como teu filho. Tem os mesmos direitos dos teus filhos legítimos. Se ele quiser cobrar na justiça quando você morrer, o direito dele ele tem. Irmãos, nós somos herdeiros de Deus através de quem? De Jesus Cristo.
A mesma herança que o filho tem, nós temos. Olha que amor gracioso. Isso não te constrange falar desse poder maravilhoso de Cristo que torna o homem imerecedor da graça de Deus e torná-lo filho de Deus, herdeiro de Deus? Fomos chamados por Cristo para anunciar a salvação aos perdidos. 1 de Pedro 2:9, ele diz: vós sois nação santa, povo de Deus. Para dar testemunho de quem? De Cristo. E Pedro diz que nós somos dispenseiros. Você sabe o que é dispenseiro? Dispenseiro é alguém responsável pelos recursos de uma outra pessoa. Esse é o dispenseiro. Se você tiver com problema, está com muito dinheiro, está com problema de como administrar, você passa para mim que eu sei administrar eles. Eu vou administrar esse dinheiro muito bem. Se você não sabe onde gastar, eu sei onde investir. Mas eu vou cobrar uma taxazinha só para lhe ajudar, tá? É a taxa do transporte, é só isso mesmo, da alimentação, da merenda, é só essas coisinhas. Mas então o dispenseiro é alguém que cuida dos recursos de outra pessoa. Então, todos os crentes em Jesus têm um dom que Deus lhe deu. Esses dons ou dom não são dos crentes. Então veja bem, Deus tem um dom, Deus lhe deu um dom, ou mais de um dom, você não pode ter menos de um. Porque não existe essa coisa de pessoas que dizem: pastor, eu não tenho nenhum dom. Meu amado, tem sim, é só você prestar atenção. Tem. Você pode ter aquele dom de contribuir. Eu me lembro da história verídica de uma pessoa, se converteu, era um irmão rico, era rico. E um dia, o pastor chegou na igreja e abriu o templo, aquele irmão já estava lá. Sabe fazendo o quê, irmãos? Eu vi o pastor comentando. Ele estava limpando o templo, o salão de culto. Aí o pastor disse: mas irmão, você, o irmão rico, você está limpando o templo. Ele disse: pastor, eu quero fazer algo para Cristo. Não faço lá em casa não, lá em casa eu estou empregado, tenho tudo para fazer. Mas aqui eu quero fazer para meu Senhor. É o desejo meu. Irmão, Deus lhe deu algo e você está cuidando de algo que Deus lhe deu. Agora lembre-se bem, todos os crentes têm dom que Deus deu, mas veja bem, Deus deu esses dons a cada filho seu para edificar o quê? Outros crentes, que Pedro e Paulo vai falar que é para edificação do povo de Deus, edificação espiritual da igreja. Não é para você brincar com ele ou você achar que é para você mesmo, não. Tem uma finalidade. E um dom que você tem, deixa eu lhe dizer logo qual é. Não venha me dizer que você não tem esse dom. É de dizer o que Deus fez na sua vida. Evangelizar através do testemunho de que Deus fez em você. O que Deus fez, está fazendo e fará em você. Temos o dom que Deus nos deu, e o dom da vida eterna, e temos o dom de anunciar o evangelho aos pecadores. Você tem o dom que Deus te deu, tem o dom da vida eterna, que é a salvação, e tem esta ordem de Deus dizendo que você evangelize, seja uma testemunha dele, porque você é povo santo, nação santa, sacerdócio real, para proclamar, olha, irmão, essa maravilhosa mensagem, para testemunhar de Jesus. Eu me lembro que uma certa vez eu fui lá para Andiroba, e aí eu andando assim, e o Antônio ia na frente, eu ia atrás, olhando para onde ele pisava, porque a experiência dele era, né, lá ele conhecia, lá no Beiradão, Capim Verde, e eu olhando, só que em determinado momento, eu pisei em outro lugar. Eu olhei assim, vi aquela coisa assim verde, bonita, e vi olhei assim que tinha uma capa, estava dura aquilo ali, mas era só a capa. Eu pisei e me atolei, deixei uma sandália novinha, pode procurar, está lá no, aquele Beiradão, lá do Andiroba. Está lá, nós deixamos lá, ficou lá, novinha minha sandália, e eu saí descalço. Mas então veja bem,
Se você não quer ser esse missionário, vai assim, fala onde está o teu lugar. Deus quer usar-nos para a glória do seu nome. Deus quer usar, irmãos, cada crente para a glória do nome dele. Agora a pergunta é, você está disposto a se submeter à vontade de Deus? Esse amor de Deus constrange você, pressiona você a ser esse missionário, a falar de Jesus para outra pessoa, lá no teu trabalho, lá onde você está, na tua rua, convida alguém. Ah, mas eu não sei sair na rua. Meu irmão, pega uma pessoa, assim, ó, e conversa com ela e fala de Jesus. Deus quer usar homens e mulheres. Todos os crentes podem ser um missionário. Basta querer, é vontade em fazer a vontade de Deus. É só uma questão de vontade. Você querer fazer a vontade de Deus. É uma vontade conduzida pelo amor que incomoda o crente a levar a mensagem salvadora aos perdidos. Se não mexe com você, se a situação do pecador perdido não mexe com você, então é porque você está frio também. Deus não está mexendo com você. Está parado, Deus não está mexendo com você. Não está interessado. Você se lembra, para você que é jovem ainda, você já olhou para alguma jovem assim que te interessou, você olhou assim, rapaz, aí teu coração mexeu, balançou, é? Esse amor que mexe contigo, você está lembrado quando você olhou primeira vez para a tua antiga namorada, que hoje é a tua esposa, mas ela ainda continua sendo namorada, né? O coração balançou? Aí você teve coragem de ir lá, não foi? Rapaz, eu vou enfrentar a fera, né? Foi lá e deu aquela conversada, aí sorriu, houve, como diz assim, aquela química, e aí se uniram, através do casamento. Não foi o amor, a vontade, a sua necessidade? Então veja bem, a necessidade do pecador perdido, de usufruir do amor de Cristo, e você, esse amor de Cristo, que um dia te amou, chegou na tua vida, você conheceu esse amor, agora você é pressionado, compungido a levar esse amor a quem? Aos perdidos com alegria. Vontade é o amor que nos mexe. Deus nos responsabilizou como dispenseiro para levar a salvação a todos os pecadores. Então você é um dispenseiro de Deus. Deus colocou a salvação nas tuas mãos, em nossas mãos, para levar aos pecadores. Seja um missionário ou uma missionária, perto ou longe, onde você for, ou onde você estiver, ou para onde você for, seja um missionário ou uma missionária, fale de Jesus, diga quem é você. Eu sou um representante, uma missionária do Senhor. Amém. Pai, falamos da Tua palavra nessa manhã. Abençoa, Pai, o Teu povo, que cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, possa sentir o desejo no coração de ser um missionário, aonde quer que ele esteja, onde quer que for. Desperta-nos, ó Deus, para a Tua obra. Abençoa aqueles irmãos que não puderam vir por motivo de enfermidade. Abençoa a Amanda, seja com ela, e que, se for da Tua vontade, à noite ela possa estar conosco, louvando o Teu nome, que possa repreender a enfermidade. Pedimos a Tua graça, que assim como o Senhor nos trouxe em paz, agora leva-nos em paz para a glória do Senhor. E que à noite possamos estar aqui louvando o Senhor novamente. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e a graça do Senhor seja com todos.